as máscaras estão caindo. Quantas máscaras estão caindo diante de nós? Políticos desfilam suas traições nos jornais todos os dias. Até um dia desses, aquele parecia estar de um lado e agora se bandeou para o outro. Aquele parente, aquele conhecido, que até um tempo atrás dizia A e agora diz Z, se contrapõe a nós, se contradiz e nos opõe. O joio antes oculto no meio do trigo, agora resolveu se revelar joio. E assim se cumpre mais uma profecia de Jesus. Nada há encoberto que não se venha a descobrir, nem oculto que não se venha a saber. Tudo está se revelando diante dos nossos olhos. Aquelas pessoas que a gente confiava, muitas delas estão se mostrando agora sem confiança, indignas da nossa confiança. Essas coisas acontecem porque o fim dos tempos se aproxima. É o tempo da colheita, tempo em que o joio será jogado no fogo que nunca se apaga no inferno, e o trigo será recolhido ao celeiro, o céu. Nós seremos ameaçados e perseguidos. Não devemos temer quem pode matar nosso corpo, mas não pode matar nossa alma, porque nossa vida pertence a Deus enquanto nós formos fiéis a Ele. O diabo sabe disso, por isso ele também quer a nossa alma. Ele nos quer por inteiro no inferno, de corpo e alma. Por isso ele investe em nos afastar de Jesus, em nos separar de Jesus. E para isso o demônio joga sujo. Ele vem com distrações, tentações, pecados, relativismos, perseguições, até dúvidas em relação à fé. Quando tudo isso não é suficiente, quando o diabo não consegue mesmo nos separar de Deus, aí ele joga mais baixo ainda. Seus assédios nos prendem e até nos torturam para que nós neguemos a fé. Isso está acontecendo hoje no mundo e está cada vez mais perto de acontecer aqui. Nessa hora precisamos estar fechados com Jesus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, como os primeiros cristãos faziam. Porque nos separa de Deus, nos separar de Deus, nos fazer negar a nossa fé, é tudo que o demônio precisa para nos levar para o inferno. Nós valemos muito para Deus, precisamos ser sempre fiéis ao Senhor, que cuida de nós sempre. Precisamos testemunhar a nossa fé, assumir a nossa fé. Sim, nós somos católicos apostólicos romanos, o remanescente da verdadeira igreja. Jesus é nosso Salvador, morreu e ressuscitou por nós. Essa é a nossa fé. E nós estamos em comunhão com o verdadeiro Papa, o Papa Bento XVI, agora exilado na Alemanha. Porque se negarmos a nossa fé, se negarmos Jesus, então Jesus também nos negará diante de Deus. E isso sim é o pior que pode nos acontecer, porque daí podemos até preservar nossa vida aqui nesse mundo, que é tão passageira, mas estaremos condenados à morte eterna do inferno, à condenação, sofrimentos e torturas para sempre. Precisamos dar testemunhos de Jesus às claras, em alto e bom som na internet, na família, no trabalho. Nós somos levados já faz tempo, culturalmente, a não falar da nossa fé, como se fosse uma coisa de mau gosto, como se fosse uma coisa que não se deve falar. O Papa falso, ele inclusive nos instrui a não falar da nossa fé. Ele diz que nós não podemos fazer proselitismo. Então a gente faz justamente o contrário, porque ele está ensinando errado. O certo é sim a gente divulgar a nossa fé, falar de Deus, falar de Jesus, falar da Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira e do nosso verdadeiro Papa, dar testemunho da nossa fé. Cada vez será mais difícil assumir a nossa fé. Forças malignas conspiram contra nós e em muitos países já não se pode nem usar um crucifixo no pescoço sem ser multado ou preso. Isso está acontecendo na Europa hoje, em vários lugares. Está com um crucifixo, como eu estou aqui no peito, você é preso e paga uma multa para poder sair. Isso em vários lugares. Não é para a pessoa mais dar testemunho da fé. O demônio não quer. E os lugares, os governos que são aí dominados pelo demônio já estão fazendo isso. Precisamos ser firmes na fé como os primeiros católicos de 2000 anos atrás, que morreram com fé na esperança da salvação em Cristo Jesus. E se o martírio moral ou físico se apresentar, saibamos ser dignos de Cristo, que foi martirizado e crucificado por nós. Nenhum sofrimento nosso
pode se comparar a Jesus. Nenhum cristão martirizado hoje sofre o que Jesus sofreu. São mártires, com certeza, mas Jesus realmente é o grande mártir, é o que sofreu mais do que todos nós. Se o martírio moral ou físico se apresentar, então saibamos que muitos santos e santas quiseram a graça do martírio, nem todos tiveram. Porque aquele que sofre o martírio pela fé em Cristo Jesus, esse é recebido direto no céu. Muitos santos e santas quiseram o martírio por isso, porque sabiam que iriam direto para o céu. Mas o martírio, ele não é um sofrimento só. Falar, é um sofrimento, é o pior que pode acontecer. Na verdade, é uma graça de Deus. Quem é martirizado porque Deus deu essa graça, esse será recebido de braços abertos por Jesus no céu, aquele que é martirizado por causa da fé. Ânimo, pequenino rebanho, não tenham medo, mantenham a fé, o Senhor está conosco nesses tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.